Olá, sejam muito bem-vindas ao Pod Mãe, conversas reais para mães reais. E hoje a gente recebe uma mulher muito especial, uma mulher sensível, cheia de fé, mãe de 3 meninas, que vai somar muito ao programa de hoje. E a maternidade típica e atípica, ela ensina que o amor vale muito mais que muitos rótulos. Esse episódio é sobre amor, sobre fé, sobre reconstrução, sobre ressignificar, e a gente vai aprender muito com ela aqui hoje. Nath, é uma honra ter você aqui com a gente. Estava ansiosa por esse momento, não é? A gente estava demais. Que bom que você está aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Ter vindo de outra cidade só para o podcast hoje. Muito obrigada. Sim. Eu que tô me sentindo honrada, né? Já me deu vontade de chorar ouvindo vocês falando assim, com tanto carinho, tão lindas. É um privilégio estar aqui com 2 mulheres que eu também admirei, assim, desse momento que eu comecei a conhecer. Não tem tanto tempo assim, né? Mas acho que tem gente que tem luz, né? Que quando a gente conhece, a gente se identifica. Eu tô, assim, feliz demais de estar aqui com vocês também. Ai, que bom. A ideia hoje é ser um bate-papo fluido mesmo. E a gente queria conhecer você um pouquinho antes da maternidade. Então a gente apresentou você, falou que você tem 3 meninas. Mas fala um pouquinho pra gente, como é que foi esse planejamento? Você sempre quis ser mãe? Há quanto tempo? Qual a idade das meninas? Conta um pouquinho mais sobre você. Tá bom. É engraçado, alguém fala assim, né? Antes da maternidade, né? Tem muita gente que fala assim, eu nem lembro quem eu era antes de ser mãe. E eu lembro, mas eu amo tanto a minha versão mãe, que é a minha versão favorita, assim, eu sempre quis ser mãe, nunca foi assim uma coisa assim, eu não sei se eu serei, como vai ser, pra mim sempre foi aquele tipo de coisa, eu tenho certeza, né, só não sei quando vai acontecer, mas eu sempre quis ser mãe, né, eu tenho 3 filhas lindas, que eu sou apaixonada, lindas. Heloísa vai fazer 11 anos já agora, em setembro, Sofia tem 8 anos, e a Aurorinha fez 5 anos ontem. Então, são 3 meninas, assim, que eu falo que são minhas professoras natas, né? Elas me ensinam, assim... Eu acho que uma das melhores coisas do mundo é ser mãe. A segunda é você ser mãe de vários filhos, porque cada filho é um professor tão individual, né? A personalidade deles, que você vê que apesar de serem criadas ali com o mesmo pai, mesma mãe, no mesmo ambiente familiar, gente, como a personalidade e como eles se desenvolvem dentro de um mesmo contexto é completamente diferente. Então, assim, pra mim, tem essa parte como eu era antes de ser mãe, mas assim, eu amo tanto ser mãe que eu volto um pouco pra isso, né? Eu lembro as minhas memórias quando eu era muito novinha, por exemplo, eu com 7, 8 anos, colocando o despertador, minha vó tinha uns despertadores assim, sabe? Que tinha umas galinhas, vocês lembram? De ferro que dava corda? E eu dava corda naqueles despertadores a cada 3 horas. Eu dividia o quarto com minha irmã ficava enfurecida, porque eu ficava colocando o despertador de madrugada. E minha irmã, o que é isso? Eu quero dormir. E era pra eu fingir que minhas bonecas estavam chorando, juro, com 8 anos, com 7 anos, pra eu cuidar das minhas bonecas. Exatamente, eu pegava as bonecas e ficava lá. Minha irmã, Natália, não tem condições. E eu era assim, então assim, sempre ninguém nunca na minha vida questionou, assim, sabe? Quando eu anunciei que tava grávida, assim, não foi surpresa, assim, pra 0 pessoas. Até hoje, minha família, eu já tive 4 gestações, né? Que a primeira a gente teve uma perda gestacional. Mas durante muito tempo, assim, minha família, quando eu falava, preciso falar com vocês, eles, tá grávida? É isso que você falava. Eu falei, ele não era uma surpresa, assim, né? Já era uma coisa assim. Então, eu estudei, né? Eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em empresas privadas, tenho especialização em controladoria e finanças, coisas assim, nada a ver com maternidade, assim. As pessoas que me conhecem, né? A gente administra bem, é verdade, tem seu sentido. Mas muitas pessoas que me conhecem pensam, você é da área da saúde, alguma coisa assim, e eu sou área... eu sou da área administrativa, é uma outra coisa. Também tenho especialização em comunicação e marketing, porque eu amo falar, né, comunicação, amo escrever, então também tenho essa especialização, mas eu sempre falo, assim, de todas as coisas que eu já fiz na vida, de tudo que eu tenho, de todos os títulos que eu possuo, nenhum toca mais no meu coração do que ser mãe, né? Às vezes eu fico até querendo chorar só de falar. Não chora, eu me emociono. Mas, assim, de todos os títulos, de tudo que eu já alcancei, de todas as paisagens que eu já vi, de tudo que eu já li, não tem nada que me traz mais alegria do que olhar minhas filhas e saber que eu sou mãe delas. Assim, para mim, é o maior privilégio da minha vida. Não tem altura, profundidade que consiga explicar, né, o quanto que eu me sinto feliz, realizada em ser mãe.
né? Puramente mãe, assim. Às vezes a gente quer tantas coisas, né? Almeja sucesso profissional e também não tem nada de errado. Que bom que as pessoas estão conquistando seus sonhos, que estão conhecendo. Eu sempre tenho um texto que eu escrevi, eu lembro dos meus textos, né? Que eu falo, talvez eu nunca conheça o Taj Mahal, que eu acho lindo, mas se eu pudesse escolher, eu tenho certeza que ainda assim eu escolheria de todas as experiências estar trocando fralda no final do dia e estar ali olhando elas dormindo. Então, assim, tem essa parte de ser mãe para além de ser mãe. Existe uma mulher e eu amo a mulher que eu sou, mas eu amo especialmente a mulher que eu sou porque eu sou mãe, né? Nossa. Isso me completa e faz ser quem sou, né? Às vezes a gente tem um discurso, né, que eu ouço que eu valido, cada pessoa tem sua história, mas o meu discurso é: ser mãe me faz ser a mulher que eu sou, sabe? Eu não procuro um afastamento disso, porque quanto mais eu me enxergo mãe, quanto mais eu sou, quanto mais me dou, mais eu me enxergo feliz e realizada dentro do que eu sou. Então, assim, a maternidade para mim é um privilégio, é um presente, né? Quando eu passei a primeira perda gestacional, eu lembro de falar assim: Senhor, foi a única coisa que eu pedi. Eu nunca fui de pedir assim, eu quero isso, né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero me formar. Nunca. Eu lembro que sempre minhas orações eram voltadas para conhecer alguém que me desse a oportunidade de ter filhos. E logo, eu já falo que eu já estreiei a maternidade de forma típica, né? Que foi perdendo o nosso primeiro bebê. E eu lembro de falar: nossa, André, a gente fez todas as coisas certas, a gente esperou tanto por isso. E a gente recebeu isso e o Senhor nos tirou, né? O que Ele quer me ensinar com isso? E apesar de ter sido uma perda em 2013, né? Já tem quase 15 anos, é a maternidade que até hoje faz com que eu seja uma mãe melhor para as minhas filhas vivas, porque eu sei o que é não ter, né? Então, bebê no todos braço os dias, pra exatamente, o que é sair de uma maternidade, de colo vazio. Então, assim, desde dessa experiência, né, ela me faz ser uma mãe com muito mais paciência, muito mais alegre, feliz, grata. E é isso que é o bacana das experiências, né? Porque elas fazem, por mais que a gente não quer passar pelas experiências ruins, obviamente, mas cada experiência vai nos ensinar, talvez, em uma medida que a gente não compreenda ali. Mas talvez no futuro aquilo, exatamente por aquela experiência, a gente vai ser mais feliz, né? E é o que a gente aprende, mas às vezes na hora não é fácil. Mas hoje eu me entendo assim, né? E essa perda gestacional, eu falo, apesar de às vezes chorar um tintinho, não é de tristeza, né? É de gratidão, saber que eu precisava passar por aquela experiência e essa experiência me trouxe outras experiências riquíssimas. E já tô falando muito, né? Eu já começo Não, assim mas a gente tá adorando. Eu super me identifiquei com várias partes da sua fala. Essa de você amar a maternidade, e a gente ama tanto, e a gente sente isso, não é à toa que a gente criou um podcast para falar sobre maternidade. Sim, Mas é tão bonito você falar sobre isso, porque a gente tem visto como isso tem se perdido ao longo dos anos, né? Cada vez mais as mulheres estão deixando mais de ter filhos e cada vez menos filhos, e só vou ficar com esse cachorro e tá legal. E quando a gente encontra uma mulher que tem de verdade alegria na maternidade, uma mulher que se regozija em ser mãe e que se sente completa com a maternidade, a gente fala: o que é essa extraterrestre? E é bom a gente trazer isso para mostrar que sim, existe vida após a maternidade, que a vida é boa e que a maternidade ela não inferioriza quem a gente é, pelo contrário, maximiza a gente. A gente é muito melhor porque é mãe. Eu precisava ser mãe. Eu precisava muito ser mãe. E foi muito legal que você falou que a cada filho é um professor que ensina uma coisa diferente, e eu sinto muito isso. Eu sinto tanto isso que eu sinto que eu precisava aprender tanto que Deus me mandou 5 meninos. Porque Pamela, ainda não aprendeu. Vamos aprender mais um pouco, vamos aprender mais um pouco. Eles são professores. E é muito bonito ouvir você falando isso. Obrigada, Nath. Eu lembrei do podcast que a gente fez, falar sobre a maternidade. A gente teve um momento que a gente falou sobre como a gente viria, qual a mensagem que a gente queria dar para nossos filhos daqui a alguns anos. E trazer essa ideia de lembrar deles, né, daqui no futuro, e como é que eles estavam vendo a gente naquele momento. A gente lembrou do esforço, a gente lembrou que a gente não é perfeita, a gente lembrou que a gente tem sim uma outra vida além de maternidade. Sim, como você falou, eu sou administradora, eu tenho especializações, mas como você mesma disse, não tenho a especialização melhor do que a ser mãe. Ser mãe ensina, e a gente aprende demais. Cada momento com eles. E, enfim, eu queria também aproveitar e te fazer uma pergunta. Como você se definiria antes de ser mãe? Priscila com as perguntas profundas. É isso, falo antes e o depois. O que de repente mudou aí?
Eu me definiria como sonhadora. Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, assim, né? E eu sempre... Um pouco maluca também, a cada 3 horas colocando despertador. Não, eu isso vou superar aí... essa Não vou não. Vou ficar lembrando sempre. Minha irmã até hoje, quando eu acho que já contei essa história umas 2 vezes, assim, minha irmã, quando ela fala, ai, nos comentários, isso é verdade, essa parte ela que... vai falar. Ela Ei, sempre irmã. fala, ela fala, isso é a parte que Natália não era pra ser, né? E eu era uma pessoa, assim, sonhadora, feliz, eu sempre fui feliz. E eu acho que isso é importante, a gente também, mesmo quando aqueles sonhos não chegaram ainda, o tempo de realizar, a gente ser feliz. Ainda que a gente sonhe e tenha as expectativas, né? Eu sempre fui uma pessoa feliz, mas hoje, com a maternidade, eu sou essa palavra. A Pri falou tão bonito, que eu vou usar a mesma palavra que ela falou, realizada, né? Completa. Né? Eu sinto completude. Quando eu vejo a minha vida, tem muitas coisas que eu ainda quero fazer, alcançar, mas eu sinto que se amanhã fosse o dia de eu ir embora, assim, dessa terra, eu não reclamaria nem um pouquinho assim com Deus, nem falaria, ai, não deu tempo de realizar nada. Tudo que eu sinto que era importante realizar, eu me sinto realizada hoje. E eu acho que isso é um privilégio, né, para poucas pessoas, assim, porque a gente às vezes coloca valor em muitas coisas e às vezes demora, né, pra gente realizar, até em filhos, né, eu tenho amigas muito queridas e próximas que sonham muito em ser mães e ainda não chegou o momento delas, então eu sinto que o maior sonho da minha vida já foi realizado e está sendo realizado, né, porque ser mãe não é um evento único, né, a gente continua sendo todos os dias e eu amo todas as fases, né, de você estar ali, elas crescendo e depois vão fazer coisas importantes. E a Heloísa tocou no primeiro concerto de orquestra e assim, nossa, eu chorei do início ao fim. E ela já fala, mãe, eu já olhei pra você, já sabia que você ia chorar, eu sabia que você ia estar chorando. E acho a coisa mais linda do mundo. A gente... Quando tem filhos, a gente não vive só a nossa alegria, a gente vive a alegria também dos outros. Sim. Porque a alegria de um filho chega a ser superior à nossa alegria, certeza, não é? Então, quando a gente vê, e eu fico pensando, gente, como é gostoso, né? O primeiro amiguinho que leva em casa, a primeira noite do pijama, a primeira vez que faz uma atividade importante pra igreja, a primeira vez... São tantas primeiras vezes. E voltando que ainda, faz... o primeiro passo, a primeira palavra, é incrível. Exatamente. Nisso, eu me lembrei do primeiro passo de Theo. Eu estava no New Resort, inclusive, aqui em Salvador, e ele deu o primeiro passo, ficou... Eu tenho até uma foto ainda. Que tão chique, né? Primeiro passo no resort. Não, ainda muito chique, né? Mas enfim, foi um menino chique, né? Resort. E aí ele deu o primeiro passo, e eu torcia igual como se tivesse em um fim de campeonato de futebol da Copa, sabe? E eu gritava, vale mais. Vale mais. Da Copa. E é interessante que realmente cada passo deles, não no sentido só literal, mas cada passo deles, né, em relação a mudanças, enfim. Exatamente. Parece, me completa. Acho que a gente que é mãe, a gente ama a maternidade, a gente sente essa completude, né? Sim. Eles estão alcançando coisas e aí passam, finalizaram um período importante da escola, entraram na faculdade, vão casar. Eu fico imaginando todas essas fases, assim, eu recebendo netos. Então, parece que a vida ganha uma completude, sabe? Você começa a vislumbrar e desfrutar, né, da vida. Não fica só aquilo, tô envelhecendo, a melhor fase da minha vida já passou, já tá acabando. Pra mim, é justamente você vive a sua vida e você tem essa oportunidade de viver a vida novamente, né, com seus filhos e tá ali. Nossa, eu acho, assim, que é um privilégio. Por isso que eu falo, assim, que eu já tenho a completude, assim, na minha vida. E, obviamente, eu quero continuar vivendo aí 100 anos a mais pra continuar usufruindo disso. Mas eu sinto, assim, uma pessoa completa, assim, realizada e num privilégio, assim, sabe, de ter alcançado já na vida com, assim, ainda numa fase nova ainda, né? Ainda vou aproveitar muitas coisas, mas, assim, o maior sonho, assim, da minha vida já foi realizado. E eu sou sonhadora, então eu tô sempre sonhando outros sonhos, mas eu me sinto, assim, completa. Nath, voltando um pouquinho agora. Gestação e parto. Fala pra gente rapidinho como é que foram as gestações. Teve alguma surpresa no caminho? Parto, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Já tive 4 gestações, né? Então, cada uma tem a sua história, né? A primeira gestação foi muito tranquila, né? Eu descobri no mesmo dia, já tava contando pra todo mundo, literalmente, assim, eu lembro que eu fui comprar pão e todo mundo na fila do mercado já sabia que eu tava grávida, porque eu fiquei tão feliz, assim, nossa, naquela época, 2013, né, a gente, não sei, não tinha internet, assim, como tem hoje, então, assim, eu falei, vou fazer meu exame no hospital, né, porque acho que vai mais fácil, demorou 3 dias pra sair o exame, hoje sai na mesma hora, né, quando você faz o beta, é tão rápido, e aí eu lembro que eu ficava todo dia, F5, atualizando o computador pra ver se saiu o resultado. Quando saiu, nossa, foi
sabe quando você tem, assim, os momentos, assim, épicos da sua vida de alegria, que você lembra exatamente o que você sentiu? Foi eu recebendo aquele positivo. Contei pra todo mundo. Eu tinha Orkut na época, Facebook, né? Postei, todo mundo Não já fica tava falando sabendo. assim, na época, porque eu me senti velha. É porque ninguém tem mais Esses Orkut, dias, né? Até Facebook usam, assim, menos, assim. Hoje em dia todo mundo tem mudou Instagram, muito, né? mudou Mas naquela época não tinha. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz. Nossa, foi assim... Sabe quando você quer muito uma coisa e aí você ganha aquilo? Nossa, foi o ápice, assim, da minha felicidade. Então, eu passei a gestação muito bem, porém, eu comecei a ter sangramentos, né? E ia na maternidade, eles, não, tá tudo bem, seu colo tá fechado, né? Você pode tomar essa medicação aqui, mas tá tudo bem. Até que uma madrugada, né, eu tive um aborto em casa mesmo, só eu e meu marido, não deu tempo nem de ir pro hospital. E, assim, foi devastador. Sabe quando você passa por uma tristeza na vida? Acho que todo mundo vai passar, né, por seu Getsemane, pela sua dificuldade. E se não passou ainda, provavelmente em algum momento vai passar. Mas eu acho que a gente vem aqui para usufruir de todas as emoções, de alegria, Verdade. de tristeza, de felicidade. E essa foi a tristeza que eu falo que doía, rasgava a alma, assim, no sentido de eu achar que eu nunca mais na vida ia ser feliz, que eu nunca mais ia alcançar a felicidade. Quando a gente passa por um momento difícil, a gente às vezes tem essa tendência de achar, ai, mas eu tinha certeza que eu nunca mais ia ser feliz, né? Porque eu falei, não tem como, nem que eu receba outros filhos. Vai ser insubstituível, né? Esse filho, né? Eu não vou conseguir alcançar a felicidade, né? E assim, foi... Sabe quando você fica passando um filme, assim, flashback? Eu lembro que eu fui pra uma ultrassom, eu já tava sangrando, eu lembro que ainda tava de absorvente, eu sangrava tanto, parecia que eu sangrava mais do que quando eu tava menstruada. Mas ainda assim, eu tinha uma fé, sabe? Eu orava e falava, Senhor, por favor, se for da sua vontade, eu implorava, assim, barganhava com o Senhor, prometia mundos e fundos. E eu acreditava, né? E quando eu entrei pra ultrassom, né? E nesse médico tinha uma tela virada pra mim, pra ver o bebezinho, e tinha uma tela virada pra ele. E aí ele começa fazendo aquelas perguntas, ultrassom, primeiro, segundo trimestre, tudo bem, bora ver como é que tá. Você já tava no segundo trimestre. Eu tava iniciando o segundo trimestre. E aí, quando ele desligou meu monitor, na hora que ele desligou o monitor, eu já tava sangrando, você já imagina, né? E antes dele desligar, tava ali, ele colocava ultrassom de primeiro, segundo trimestre, e aí ele apagou e colocou assim USG, né? Ou seja, uma ultrassom normal, porque não era mais uma ultrassom obstétrica. E aí ele desligou minha tela, e aí eu já sabia. Aí ele começou a perguntar, né? Como é que você tá? Você tá com sangramento? Isso, ele, olha, não tem batimento cardíaco aqui, na verdade o bebezinho nem tá mais no útero, se você ver aqui, e aí ele me mostrou, né, a descida, e ele falou assim, olha, já teve um aborto, né, e eu já tinha, nesse dia eu cheguei à noite, foi que eu expeli, né, que eu falei que eu já tinha expelido em casa, mas foi antes do ultrassom. E foi assim, devastador, sabe? Eu não conseguia mais ouvir direito o que ele falava, né? Meu marido tava ali comigo, eu não tenho lembrança de enxergar ele, assim. Foi uma coisa que me paralisou, eu só queria sair de lá, sabe? Eu não queria mais falar nada, eu só queria que aquilo acabasse rápido, mas ele precisava terminar pra ver como é que tava o ovário, essas coisas. E aí ele vira e fala pra mim assim, mas é pra você ficar feliz. Oxi. Porque você é nova, né? Você pode ter vários filhos e muito provavelmente esse bebezinho aí tinha problema. Então, não é melhor você perder esse bebezinho aí com problema do que você acabar tendo um filho com problema, né? Você é nova, bonita. E o que é mais curioso é que depois eu tive uma criança com deficiência, né? Então, assim... E hoje, pra mim, isso é tão claro que faz parte da diversidade humana, né? Eu não iria querer aquele bebê menos por ter ou não deficiência, era meu filho, né? E, enfim, eu saí e eu lembro que eu só queria chegar em casa e eu lembro que eu ainda fiquei do lado de fora esperando, porque eles iam imprimir o laudo para eles te darem um laudo e várias mulheres grávidas, assim, né, naqueles dias que todo mundo vai fazer ultrassom e eu já tava, assim, desolada. Caramba. E aí todo mundo já percebendo, né, você tem um monte de grávida, uma grávida entra para fazer um ultrassom, sai aos prantos, foi muito difícil. Nossa, eu cheguei em casa, assim, acho que das dificuldades que eu já passei na vida, foi, assim, um período mais, assim, difícil. Assim, é quando você não tem o que fazer, né? Você não tem a opção de falar assim, não vou passar por isso. Sim. Ou vou passar por isso feliz. É algo assim que foge da vontade, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, nossa, eu chorei.
horas, né? E meu marido, ele, assim, acho que toda mulher que passa por isso, né, com o marido ao lado, eles ficam assim, sem saber o que fazer, né? Porque se eles choram é pior, porque fica ali os dois, eles tentam ser fortes, mas não sabem o que falar. E assim, é difícil demais, porque na verdade não tem o que falar, né? E talvez quem esteja ouvindo aqui, eu sempre falo, quando alguém próximo a você passar por essa experiência, não fique preocupada ou preocupado em dizer algo para essa pessoa, escute. Só esteja ali, é a presença. Às vezes a gente fica assim, nossa, alguém perdeu alguém muito querido e eu preciso falar algo para consolar essa pessoa. Não é você que vai consolar essa pessoa, ela não vai ser consolada pelas suas palavras, por mais bonitas que sejam, por melhores que sejam. A gente já sabe, a gente já tem nossas crenças individuais do que é a morte, do que é a despedida, então a gente já sabe, mas quando a gente passa ali, o que a gente precisa de presença. Verdade. É de saber que alguém tá ali se importando com você, né? Então, várias pessoas falaram assim, nossa, mas eu não consegui nem te ajudar, eu só te dei um abraço. E as pessoas me abraçavam, nossa, e eu derramava de chorar. Por quê? Eu contei pra todo mundo. Então, quando as pessoas me viam, ainda estava ali 4 meses de gestação, as pessoas vinham me dar parabéns. E eu tinha que contar que tinha perdido. Nossa, então assim, foi uma fase assim tão difícil, mas eu tive um aborto que foi natural, espontâneo, não precisei fazer curetagem, o que foi muito bom, né, pro corpo, eu não precisei ter nada disso. Então acabou que finalizou essa gestação e eu sofri muito até engravidar de Lolo. Não que um filho substitua o outro, mas o sonho de você ser mãe, apesar de você perder um filho, ele continua ali, você ainda quer ser mãe. Então não tem como você não ficar muito feliz. É como eu sempre falo assim, obviamente que é uma comparação que não é tão boa porque é uma coisa material, mas se você tem uma casa muito linda que você trabalhou muito pra construir e a casa pega fogo, você vai ficar arrasado. Sim. Mas se é diferente você ficar arrasado e morar na rua e ficar arrasado e ter dinheiro do seguro pra construir outra casa, não vai ser, não é a mesma coisa, não é substituível, mas você consegue alcançar um outro sonho. E Lolo foi isso, foi um outro sonho. Então assim, eu tive essa alegria de ter engravidado dela e ela ter me trazido cura. Quanto tempo depois? Então, o que acontece é que eu tive um achado, assim, que não é comum em abortos espontâneos, mas meu corpo não percebeu que eu tinha perdido, né? Então, eu produzi leite. Caramba. E aí eu tive que fazer um tratamento pro corpo perceber que eu não estava grávida. E o tratamento é com anticoncepcional. Então, eu fiquei arrasada. Por quê? Nem tentar de novo eu podia, porque eu tava tomando anticoncepcional. E aí eu tive que fazer esse tratamento aí de 6 meses. Finalizou o tratamento, aí eu recebi o ok pra engravidar. E aí eu engravidei de Lolo. Eu perdi em maio de 2013. Lolo nasceu em setembro de 2014. Então ficou assim, um tempinho, assim, né? Uhum. Desde a perda, quase 1 ano e meio, né? Aí Lolo nasceu depois. E aí foi a gestação super tranquila, fácil, assim. Eu falo, nem unha encravada eu tive na gestação. Você teve medo, Nath? Quando eu tive. Quando passou na semana que eu perdi o bebê, nossa, foi uma semana muito angustiante, assim, pra mim. No sentido, não que eu achava que fosse acontecer, mas assim, é um lugar de dor, né? Você tem, assim, medo de não ter aquele bebê de novo, né? Então eu ficava assim, eu tinha muita fé que ele ia nascer, eu acreditava, mas ao mesmo tempo, até no dia de nascer, eu lembro que eu queria muito uma menina, nossa, meu sonho. Todas as pessoas que me conhecem sabem que minha vida era ser mãe de menina. Não é? Eu acho, eu falo assim, nossa, era meu sonho desde sempre. Mas eu lembro que, assim, minutos antes de ter o parto, né, Heloísa nasceu de cesariana, eu lembro que minutos antes eu fiz uma oração assim, falando, Senhor, pode até ser menino, mas por favor, traga meu bebê, que eu saia dessa maternidade com meu bebê nos braços, né? E talvez algumas pessoas possam achar super infantil, né? Mas eu aprendi a ter um relacionamento com o Senhor de ser algo completamente íntimo, né? Eu sei que algumas pessoas, você tava barganhando, conversando. Eu falei, eu tava derramando o que já estava no meu coração, né? Eu falei, pode até mudar um menino, mas, mãe, me deixe sair com um bebezinho assim. E aí as mães de meninos vão me cancelar, mas eu amo meninos também. Inclusive, eu falo que meu primeiro filho é meu irmão, né? Ele até tenho amigas que são mãe de menino. Até tenho uma tudo certo. Mas, assim, o coração, né? A gente tem essa tendência, né? Minha irmã, por exemplo, é o oposto. O sonho dela, assim, foi ser mãe de menino. É o sonho dela. Então, assim, né? Cada um com o seu sonho. E ela teve agora, e ela engravidou e teve o primeiro menino, que é o nosso amor, assim, Bento, assim. E aí eu também tô vivendo esse amor agora de ser tia, que é avassalador, não é? A gente consegue amar como se fosse nossos filhos, assim. Então, assim, é incrível. E aí eu tive Lolo
Lolo, a gestação mais fácil do mundo, o bebê mais fácil do mundo. Sabe aquele bebê que só dormia, comia, comeu tudo fácil, assim, é aquela criança, sabe? Já viram aqueles memes que falam, esse filho fez eu querer ter 10 filhos? É a Heloísa, tem um vídeo que é muito engraçado delas. A que toca violino. É a que toca violino, exatamente. Até tem um vídeo dela, tem um vídeo dela que é assim, ela tocando violino, assim, na apresentação da orquestra, a orquestra linda, e a irmã dando cambalhota, assim, a Aurora no fundo, assim, eu falo, e essa dois foi a mundos. filha que fez você desistir de outros filhos. Você fala assim, né? Mas eu falo assim, a Heloísa, a Aurora é caprichada. Não foi eu que desisti, não. Foi a André que desistiu. Eu ainda queria ter mais uns 2. Olha! Eu queria ainda ter mais uns 2, mas a André que desistiu. Foi a terceira que... Aurora. Todo mundo fala, a menina é caprichada. E aí eu tive Lolo e assim, é uma alegria, né? Eu acho que quando você quer muito ser mãe e você tem o seu primeiro bebê nos braços, nossa, eu fiquei 3 dias sem dormir quando ela nasceu. Eu ficava vidrada, olhando assim, sabe, pelo bercinho da maternidade, eu não conseguia dormir. Eu lembro que a enfermeira, a gente vai ter que dar um relaxante pra você tem que dormir. Eu falei, não consigo. Eu ficava assim, ó, tirando a meia do pé, porque eu achava assim a coisa mais linda. Gente, como pode esse bebezinho, o pezinho que tava aqui me chutando, ser assim, desse tamanho? Então, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que eu falei assim, eu não vou chorar, apesar de ser muito chorona, porque eu quero umas fotos bem lindas, né? Eu sou muito chorona em primeiro lugar, mas em segundo lugar eu amo ter fotos lindas. E eu falei assim, eu não vou chorar, fica assim, vai ser várias fotos. Não só chorei, como as fotos são todas com bico, assim. Sabe quando você chora tanto que você fica com bico? Gente, eu falo assim, quem não é mãe ainda, e quem é mãe vai concordar comigo, que é a maior emoção da sua vida. Quando você ouve seu filho chorar pela primeira vez, é automático, assim, você tem uma emoção, algumas podem não chorar, mas é uma emoção que, assim, é de outro mundo. Eu falo assim, tem gente no mundo que procura emoção de todo jeito, né? Usa coisas ilícitas e pula de bungee jump e faz tudo. E tem emoções que são naturais, que esse tipo de emoção você não consegue descrever. Você ouvir a primeira vez seu filho chorar, gente, por isso que eu uma parei coisa, não é? Fiquei gente, viciada nisso. Às vezes eu fico também com saudade, eu fico assim, gente, é uma coisa assim surreal, assim, não tem como você comparar esse momento, assim, em a alegria, em profundidade, o primeiro choro. E aí o bebê vem vindo na sua direção, né? E você olha aquele bebê que é seu, e você fala assim, é um estado de graça, né? Eu acho que é um estado que você não tá ali, né? Eu acho que você olha pros céus e fala, Senhor, eu não mereço, né? É uma graça imerecida, mas é tudo ali, né? Você não lembra de nada, você não lembra de roupa, você não lembra de cabelo, você não lembra de unha, você não lembra de ninguém, de pessoas, da fofoca da internet. Você tem um momento de plenitude, você vive ali, né? E, nossa, foi o momento, assim, mais feliz da minha vida. E aí, ela tava ali, ela nasceu por cesariana, né? Porque sempre quis ter parto normal, mas vocês sabem que hoje, né, o cenário obstétrico, assim, os médicos fazem de tudo pra empurrar você pra cesariana. Eu já vinha de um aborto, então, assim, eu tava com muito medo, e a gente tem essa falsa impressão que a cesariana vai salvar o seu bebê, e na época eu só engoli ali o que o sistema tava falando, e ela nasceu, e assim, foi um nascimento lindo, apesar de ter sido cesariana, porque foi o que trouxe ali, né, a minha filha. E, nossa, e aí eu fui pra casa e assim, gente, era pra mim brincar de boneca, sabe? Eu queria trocar fralda. Gente, eu chorava trocando fralda. Pegava uma fraldinha e tava ali. Porque pra mim era assim, nossa, eu tava vivendo ali o que eu queria, assim, a vida toda. Era um presente, né? E aí, logo eu já queria engravidar de novo. Então, eu já tinha um ano e pouquinho. Eu falei assim, ai, André, acho que eu já quero de novo. E André assim, ai, o que você acha? E aí, quando Elo tava com 1 ano e 3 meses, eu engravidei de Sophie. E também uma gravidez tranquila. Das 4, a gravidez de Sofia foi minha gravidez mais tranquila. Vomitei uma vez no dia que ela nasceu. E aí eu já queria um parto normal, né? Eu falei assim, olha, já tenho uma pequenininha de 2 anos, né? Ela teria 2 anos quando a irmã nascesse. E a gente nunca teve, assim, ajuda. Nunca tive babá, nunca tive ninguém. Apesar da gente ter avós muito queridas e presentes, eu fui aquela mãe que quis muito ser mãe. Então, pra mim, não era confortável, assim, puerpério. Eu vou ficar na casa da minha mãe ou da minha sogra. Quero gente aqui.
não, eu queria eu. Tanto que é engraçado que eu tive cesariana de Lolo, né? E durante a noite, pra você levantar, quem teve cesariana é meio desconfortável nos primeiros dias. E André nunca tinha pegado nenhum bebê na vida. Eu falava assim, ó, Lolo, André, você vai fazer assim, eu forrava quando eu colocava ela pra dormir no bercinho, e aí você pega. Aí André fazia uma troncha, sabe? Ele pegava um cobertor assim, ó, em 4 e levava ela assim, ó, pra mim e deixava ela. André! Mas hoje ele é um pai excelente. De todos, não tem ninguém, não abre nem competição, porque ele é extraordinário, assim. E todo mundo fala, não sou eu que sou coruja, qualquer pessoa admira muito como ele é pai, né? E acho que isso também reflete na minha maternidade. Legal, ele aprendeu na prática. Na prática. Eu tô rindo, E mas sempre, eu nunca tinha pegado nenhum recém-nascido, até pegar meus filhos. Eu era a pessoa dos recém-nascidos. Eu tinha medo de recém-nascido. Eu não tenho... Eu nunca tinha cuidado de ninguém. Quando eu vi, eu faço o quê? E agora? Tipo, eu queria, mas eu não sabia nada. Eu tinha tantas crianças que eram as mães me ligando, as crianças chorando. Eu quero morar com tia Nath, eu quero morar com tia Nath. Porque todo lugar... Já era veterana, quando eu ia pra igreja domingo, era o meu banco sozinha de crianças. Porque todo mundo sentava comigo. Então, assim, eu já tinha trocado 1000 fraldas na vida, assim. Não era nada novo pra mim. E aí eu engravidei de Sofia e ela é uma criança com deficiência múltipla, né? Sofia tem deficiência em todos os níveis, né? Deficiência cardíaca. Eu falo assim, se eu tiver uma conversa e as pessoas falam, eu tenho isso, Sofia tem. Eu tenho isso, meu filho tem, Sofia tem. Sofia tem, é uma criança com múltipla deficiência, né? O diagnóstico dela principal, ela tem uma trissomia do cromossomo 22, não tem nome a síndrome porque é raríssima, né? Tem menos de 30 casos registrados na literatura médica mundial com nascidos vivos, né? Então, assim... muito raro, não tem nome. Você tem que ter uma quantidade mínima de nascimentos de crianças vivas para você conseguir ter um parâmetro e nomear aquela síndrome. Então, por exemplo, síndrome de Down é a trissomia do 21, né? Patou, Edwards, tem ali as trissomias ou monossomias ou deleções, e Sophie tem a trissomia do 22. Não tem nome porque a gente sabe que tem um cromossomo ali mais no 22, mas é muito rara. Sim. E a gente não descobriu no nascimento, né? Foi uma gravidez e nem assim, na gestação muito tranquila. também. Não, Nada a gente na gestação. não na Na gestação. gestação até então era tudo normal. Exatamente. E assim, Sophie, inclusive, ela nasceu sem alguns órgãos, inclusive os olhos, né? Que é algo assim muito fácil de você identificar numa gestação, né? E não teve. Ela fez acompanhamento, fez ultrassom todos os meses. Então, descobriu no nascimento. No nascimento, você... Como foi? Então, é isso. Assim, durante a gestação a gente não soube de nada. E muita gente fala assim, nossa, erro médico, um absurdo e tudo. E de certa forma mas sabe que eu agradeço demais por isso, porque foi uma gravidez tão feliz, uma gestação tão feliz. Eu fico imaginando que eu teria tanto medo se eu soubesse que ela estaria... sabe, o que estaria por vir, porque a gente tem medo, né? Quando a gente tá numa gravidez normal, a gente já sente, será que parou de mexer um pouquinho aqui hoje? Imagina uma criança com deficiência no grau de Sophie, né? E Sophie tem uma síndrome que eles consideram incompatível com a vida, né? Então, eles indicam abortamento, né? Caramba. Legal, tem previsão legal para abortamento. Ou eles falam, desapegue. Inclusive, esse ano eu conheci 2 crianças, vocês acreditam? 2 mães que tiveram os filhos com a mesma síndrome que Sophie. No 22 também? As 2, esse ano, elas me encontraram pelo Instagram e as 2 receberam essa lapada na gestação, né? Olha, não tem incompatível com a vida. Incompatível com a vida. E uma foi a Manu, né? Ela nasceu, viveu mais de 40 dias. E eu falei, né, com a mãe dela, acabou virando minha amiga. Ela vem em feira falar comigo. E eu falo assim, não aceite esse termo, né? Não existe isso incompatível com a vida. Eu falo assim que se elas tivessem o respiro da vida por 1 segundo, seria plenamente compatível, né? Talvez não com a vida das pessoas, da idealização que as pessoas têm, mas compatível com as nossas vidas, né? Uma vida, ela não é medida pelo tempo, pela duração, pelos feitos, mas pelo impacto, né? Pela missão que aquelas pessoas desempenharam. E eu fico falando assim, Manu, por exemplo, faleceu acho que tem 3 meses. Até hoje eu lembro dela todos os dias. Não sou mãe dela, vi a mãe dela uma vez, que foi quando eu conheci grávida, e ela tem um impacto grande na minha vida. Então, assim, imagine, né? Você falar que essa vida não teve valor porque viveu 40 dias. Se for perguntar pra uma mãe, muito valor, o seu filho vai viver só 40 dias, você prefere ter ele ou prefere nunca ter conhecido? Ela vai querer ter tido aquele filho por 40 dias. Exatamente. Porque aqueles foram os 40 dias mais felizes da vida dela, que por mais trabalhosos que tenham sido. Então, assim, é um presente tão grande que é isso que você falou mesmo. Não é medido pelo tempo. É medido pela intensidade do amor que a gente sente por um filho, que pode durar
a vida inteira, mesmo que a gente tenha convivido com ele horas. Exatamente. E Sossô, ela vem pra quebrar toda a regra, né? Porque ela já tem 5 Inclusive, anos, né? 8 anos. Inclusive, os médicos, eles falam isso, né? Eles falam assim, nossa, mas não tem nenhuma criança viva com essa síndrome. Elas mostram, né, quando estão grávidas, principalmente Mayara, que era mãe de Manu, mostrava o vídeo, ele, nossa, mas tem certeza que é essa síndrome, porque ela tá muito bem clinicamente e tudo. Sofia, assim, extraordinária. Eu falo assim, ela é além do além, assim, né? Não... E uma fofa, tão carinhosa. Não é? Ela gosta das pessoas, ela chega e abraça. Oi, ela aprendeu a falar oi, e ela fica oi, pra pessoa abraçar ela, e ela abraça, e ela pega, e ela não tá nem aí. Se eu falo, Sophie, essa pessoa é desconhecida, ela não tá nem aí, ela tá abraçando e tá indo. Quero abraçar, deixa. E aí teve essa outra bebezinha que nasceu e viveu 2 dias, né? E faleceu agora no mês passado. E eu fico imaginando o quanto eu ficaria preocupada, né? Sophie, inclusive, com 28 dias de vida, eu já estava com ela em São Paulo. Então, eu me preparei para um parto normal. Sophie nasceu de parto normal. Olha. Se ela não tivesse nascido de parto normal, eu nem poderia estar com ela em São Paulo com 28 dias, porque você só pode viajar depois de 45 dias, né? De avião, por conta dos pontos e tudo. Quando o bebê nasce, né? De parto normal, a cavidade, né? É muito pequenininha, né, pelo canal que eles passam, e isso expele uma quantidade exorbitante de água do pulmãozinho, né, e depois ele vai perdendo vai tirando essa água do pulmão, porque eles estão imersos em água, né, fica ali na bolsa amniótica, e quando o bebê nasce, ele é típico, nascido por cesariana, por exemplo, ele vai mamar e aquele líquido vai expelir, mas para crianças típicas e hipotônicas, esse líquido pode, inclusive, ser causa de morte. Então, o parto natural, ele, inclusive, foi um dos benefícios que fez com que Sophie não precisasse de internação no início. Então, quando eu falo assim, quando eu lembro, né, de ser inspirada a estudar sobre parto normal, mesmo depois de ter tido uma cesariana, eu fico pensando que, nossa, o Senhor, ele me ensinou o que eu ia precisar. Ele sabia que eu precisaria estar com o corpo mais ativo para que eu pudesse viajar de avião com 28 dias. E eu fui sozinha, porque André falou, você vai sozinha para São Paulo, Natália? E eu falei assim, Heloísa tinha 2 anos, mamava ainda, 2 anos e 2 meses. Eu falei, André, eu não vou tirar nós dois. A gente estava preparado para voltar para casa com uma bebezinha pequenininha, ia ser a irmã dela. Eu não vou sumir, né, da vida dela com a irmã, e você também não tá aqui. Ela vai achar que aconteceu o quê com a vida dela? Tem 2 anos, né? Ela não tem essa capacidade de entender. Então, assim, eu vou sozinha e você fica aqui com ela. Ela precisa ter alguém aqui, né? E aí eu fui. E eu fico imaginando, se eu tivesse passado por uma cesariana, que é ótimo que existe, que bom que existe, né, pra salvar vidas, mas se eu tivesse passado, eu não teria conseguido fazer isso, né? Eu fico imaginando quem teria que ir, será que esse tratamento ia ter que demorar pra iniciar, né? Se a Sophie começou indo pra São Paulo, porque ela não tem os olhos, além de ser cega, ela não tem literalmente a cavidade ocular. Então ela precisava fazer uma adaptação de prótese, porque a gente tem 2 moleiras principais na cabeça, né? Uma pequenininha aqui atrás, que fecha geralmente aí por volta de 6 meses, e essa que fecha depois. Quando a gente tem bebê recém-nascido, a gente até vê que ela fica saltando ali, né? Uhum. E o olho não é apenas essa questão da vista, mas também tem uma parte do crânio que ele é sustentado pelos órgãos, né? Tem essa... E aí, ela sem esse olhinho, o que acontecia? Tinha um rebaixamento, pode ter um rebaixamento de crânio e ela convulsionar até morrer. E é inclusive, dos motivos da morte na síndrome de Sophie. Então, a gente começou a ir para São Paulo para ela fazer a adaptação dessas próteses para pelo menos até o fechamento das caixas cranianas conseguir substituir e o rostinho ficar ali firmadinho sem ela ter essa questão. Então, assim, eu fiquei grata, apesar de ser talvez interessante para muitas mães saberem antes para se prepararem. Hoje eu vejo plenamente que foi as mãos de Deus, sabe? Que falou, vai ser melhor assim. E pra mim foi uma alegria. Eu fui, não percebi durante a gestação nenhum médico, apesar de serem médicos excelentes, né? Diplomados, não teve nada durante a gestação, quando ela nasceu, que a gente soube, e isso foi o que nos ajudou a ter um nascimento assim, tranquilo, sabe? E aí depois a gente iniciou a nossa jornada. Nath, você é mãe atípica e típica. Como foi para apresentar a sua filha, a Sofia, para a sua outra filha? Olha,
Foi uma das coisas que eu achei que seriam mais difíceis, assim. Acho que quando a gente engravida, por mais que a gente tente não idealizar, a gente idealiza, né? Sim. Aquele primeiro contato. Quando a gente já tem um filho, a gente quer gravar a reação de como vai ser conhecendo os irmãos. E acho que é um dos momentos que a gente espera que seja mais lindo, né? Como eu não sabia que Sophie tinha deficiência, foi a primeira pessoa que eu pensei, foi Elô, né? Como seria, inclusive porque Sophie nasceu com iminência de morte, né? Então, assim, eu ficava pensando, né? Como eu contaria o que seria você lidar com hospitalização e tudo, né? E eu lembro que eu cheguei em casa na primeira vez que elas se viram e eu levei Sophie e eu falei... Heloísa era tão pequenininha, tinha 2 anos e 2 meses. Sim. E assim, comparando com outras crianças, e até com a Aurorinha Sapequinha, que é a mais caçula, foi impressionante como parecia que ela já tinha sido preparada para isso, né? E às vezes eu converso com outras mães e a gente sente isso também, né? Como se cada pessoa pudesse talvez ser preparada para aquilo que vai acontecer. E eu lembro que ela só tinha 2 anos e 2 meses. E me impressiona, eu falo a idade porque assim, ela falou assim, mãe... É minha irmã. E eu falei assim, Lolo, olha, ela nasceu sem os 2 olhinhos. Foi o primeiro diagnóstico que a gente teve, né? Ela não enxerga você, né? Ela não tá enxergando a gente. Quando Sophie nasceu, ela também teve diagnóstico de surdez. Então, hoje ela ouve super bem, mas até 3 meses ela não ouvia. E era uma coisa difícil pra mim, em mim ainda, né? Mas quando a gente tem outros filhos, a gente entende que a gente tem que gerenciar as nossas dores, mas em primeiro lugar dos filhos. E eu lembro que enquanto eu estava com esse questionamento interno de, nossa, será que ela vai saber quem eu sou? Porque ela não vai me enxergar, ela não vai me ouvir, ela não vai saber qual é meu rosto, qual é minha voz, né? Enquanto eu estava com esse dilema, eu tive que apresentar ela pra irmã. E eu lembro que Lolo virou pra mim e falou assim, mãe, por que você não tira o olhinho meu e coloca nela? Oh, gente. E eu lembro que eu escrevi no meu diário, né? E eu falei assim, nossa, nesse dia... eu soube que elas eram irmãs, né, de sangue, mas também de alma, né? Sim. Porque pra Heloísa sempre foi assim. Heloísa é a melhor amiga de Sofia. Até ano passado as duas dormiam na mesma cama, que elas não achavam suficientes dormir no mesmo quarto. Elas dormiam na mesma cama. E esse ano é o primeiro ano que Lolo dorme na cama dela, mas na cama do lado de Sofia. E a gente tem tantas experiências assim, né? Eu vou contar rapidinho uma pra demonstrar como funciona assim a relação delas, que eu acho a coisa mais linda do mundo, assim, de todas as relações que eu já vi. Eu nunca vi algo tão lindo, né? Sophie é uma criança cega, então geralmente criança cega anda com uma dificuldade. Sophie usou cadeira de rodas até 5 anos e ela colocava as mãozinhas assim pra frente. E vocês sabem como são crianças, elas são naturais, elas são... curiosas, espontâneas. E eu lembro que em um momento umas crianças começaram a falar que Sophie era muito feia, né? Que ela parecia um zumbi, que andava assim. Sophie tem um rostinho que é sindrômico, né? Ela tem rebaixamento de orelha, ela não tem a formação completa do nariz. No lugar do olhinho tem 2 cavidades oculares. Então, assim, não é que as crianças são ruins, mas é porque é realmente diferente, estranho. E eu lembro que 2 crianças próximas começaram a falar, toda vez que via Sofia, Sophie é feia, Sophie é muito feia. E assim, era uma coisa assim, Sophie tem uma deficiência intelectual grave, então assim, ela não entendia, mas Elô sim. E ela não falou nada, assim, de rebater, de conversar com as crianças, de falar comigo, mas ela começou a chamar Sofia de linda. E ela chamava Sofia de linda. E fez uma música pra Sofia, né? Nossa. Sofia, minha linda, todo mundo sabe que você é linda. Eu tenho até hoje escrito o papelzinho que ela escreveu. E ela não entregou pra mim, tipo assim, mamãe, tô fazendo uma coisa pra te consolar. Ela entregou pra Sofia. E eu achei no meio das coisas delas. E isso já tem 4 anos. E até hoje, Heloísa chama a Sofia de linda, de minha linda. Então, isso me ensina tanto quanto... as nossas relações são nossas. A gente não precisa estar se importando com o que o outro está dizendo, o outro está pensando. E Heloísa é isso. Pra ela, Sofia é a melhor irmã do mundo, né? Pra ela, Sofia tem superpoderes. Ela fala, mamãe, Sofia protege a gente. Você já percebeu a deficiência dela? Sofia tem isso. Porque ela acha que Sofia tem sorte. Porque a gente vai nos shopping, Sofia, quando paga o brinquedo, é 50%. Então ela fica, nossa, é muito legal ser uma pessoa com deficiência. Todo mundo adora Sofia. Sofia não precisa ir pra escola todo dia. Aí Sofia vai na clínica e a clínica tem pula-pula e tem um monte de coisa. Então ela acha, na visão dela, que tipo, assim, é o máximo você ter deficiência. Então, assim, é a relação mais linda que eu já vi. Aí chegou a Aurora, que é a caçulinha espoleta, né? E a Aurora chegou num momento, assim, das nossas vidas de tanta alegria e também de muita fé, né? Pra quem não sabe, a gente tem Sophie com síndrome.
E a síndrome, geralmente, elas acontecem espontaneamente, mas no caso de Sophie, não, ela é herdada geneticamente. A gente só descobriu depois que Sofia nasceu. A gente fez o estudo genético, você tem que fazer um estudo com geneticista, tanto eu quanto meu marido. E aí, cada filho que a gente tem 50% de ter um filho com deficiência. Talvez não a mesma, mas alguma deficiência. E eu lembro que quando Sophie nasceu, eu não chorei nenhum dia pelo diagnóstico, mas eu chorava porque eu queria ter mais filhos. E na minha cabeça, naquela época, como eu posso ter mais filhos sabendo que podem ter deficiência ou isso? E é um lugar que Sophie me ensinou sobre isso, como a deficiência faz parte da diversidade humana, faz parte, né? O Senhor, ele faz filhos e não tipos de filhos, né? A gente não tem mais ou menos valor porque a gente é mais bonito, alto, magro, gordo, porque a gente tem ou não olhos. E ela me ensinou isso, né? E ela nasceu e ela mudou completamente, sabe? A minha visão que eu tinha de tantas coisas, inclusive sobre isso. E aí, mesmo a gente sabendo dessa possibilidade de ter filhos com deficiência, a gente sentiu que devia ter outro filho. E várias pessoas falaram, Natália, como você tem coragem? Porque Sophie já passa por tantas coisas. Se você tiver outro bebezinho assim, se esse bebê morrer ou isso. E eu lembro que eu sempre respondi, né, para as pessoas que eu sentia no meu íntimo que tinha que nascer uma filha ainda, que eu tinha um bebezinho assim pra nascer. E a Heloísa sonhou, antes de eu estar grávida, sobre isso, né? Sobre eu estar grávida, e ela falava, mamãe, tem um bebê pra nascer, até que ela descobriu que eu usava DIU, e ela ficou sem falar comigo um mês, porque ela falou, não tô acreditando, eu pensei que você não tinha mais filhos, porque era papai do céu que não tava mandando, eu não sabia que não era você que queria. E a gente descobriu a gravidez, a Heloísa teve um sonho, e ela falou que o nome da bebê ia ser Aurora, porque era uma menina, e todo mundo da família 100% achando que ia ser menino, né, terceiro filho, assim, na sequência, e ela falou, mamãe, ela vai ser o nosso sol. E eu lembro, né, que a gente fez o chá revelação, assim, só pra gente, só nós 5. E eu lembro que a gente virou, e quando eu vi os fitilhinhos rosas, assim, no céu, eu lembro que eu só lembrei disso, né? Parecia que era literalmente as mãos de Deus me mostrando mais uma vez que era aquilo ali que tinha que acontecer. E ela veio para ser o nosso sol. Quem conhece a Aurora vê que ela ilumina onde ela tá. Ela não passa despercebida, né? Ela é autêntica. Se ela não quiser dar bom dia, ela não vai dar. Por mais que a gente ensine, a Aurora tem que ser educadinha, ela é ela. Né? Ela é o nosso sol, assim. Ela não orbita outros planetas. São os planetas que orbitam ela. Ela faz o próprio palco, assim. E foi assim. E eu falo que é a minha filha da fé, porque Sophie, apesar de todo mundo achar que é minha filha da fé por causa dela, Sophie, ela veio e eu aceitei, mas eu não escolhi. A Aurora eu escolhi. Verdade. E aceitei, independente se viesse com deficiência ou não, já sabia da possibilidade, ainda assim. Eu orei todos os dias pela vida das minhas filhas na gestação, todos os dias. Nenhum dia eu pedi pra Aurora nascer sem deficiência. Eu sempre orava, Senhor, nasça de mim a filha que precisa nascer. Não tive nenhum medo dela nascer com deficiência. Todo mundo falava, você não vai fazer nenhum exame pra saber. Eu falo, eu tô acompanhando pra saber se ela tá bem, os exames normais, mas nenhum exame invasivo. E ela nasceu ainda de 41 semanas. Caramba. Quase que 41 massa. Semanas. E eu tranquila. Foi uma gravidez assim, tranquila. A gente teve algumas intercorrências ali no começo, e aí a gente contou outra oportunidade, mas ela nasceu. E ela nasceu sendo ela. Antes do médico chegar, 1 hora antes eu tava dirigindo, inclusive, tinha ido no salão fazer a unha. Ela sentiu que ia nascer, eu só perdi um pouquinho de sangue. Eu falei, vou na maternidade ver como é que tá isso aí, que eu já tinha 41 semanas. Cheguei, saí de casa às 7h50, 7h54, eu cheguei no hospital, minha bolsa rompeu. 4 minutos depois que eu cheguei, ela nasceu 8h07. O médico nem tinha chegado, ele falou, menina. E ela é assim, ele fala, cuidado, que você tava onde? Eu falei, eu não sabia que eu tava em trabalho de parto. A bichinha lá sem roupa, porque só nasceu. E ela é assim, né? Ela vai e faz, eu falo, não esperou nem pelo médico. E são as 3, né? E o relacionamento delas é diferente, porque a Aurora e Heloísa e Sophie é aquela coisa de paixão, de entrega, de ceder. Heloísa é aquela irmã que fala, Sofia, você é linda, você é preciosa, você é tudo. E o brinquedo que ela tem, ela ganhava, esse brinquedo é nosso, Sophie. E a Aurora esse brinquedo é meu. Então, desde pequenininha, ela tomava os brinquedos de Sofia, e Sofia não sabia, não era... É porque a Heloísa era assim, né? Tudo pra ela, e a Aurora o oposto. E como é bom você ter essa dualidade, porque Sofia tem com a Heloísa coisas que só vai ter com ela,
E tem com a Aurora desafios que fizeram ela. Inclusive, elas começaram a engatinhar juntas. E Sofia andou um dia depois que a Aurora andou. A Aurora andou com 1 ano e ela sentia onde é que Sofia tava, né? A Aurora nenenzinha engatinhava e ela parava pra Sofia deitar nas costas dela. Eu tenho uns vídeos lindos. Ela deitava e ela ficava fazendo carinho assim. E aprendeu a falar neném. Sophie também não fala, né? Apesar de ter 8 anos, ela tem um repertório restrito de 23 palavras. E uma dessas palavras é neném. Ela aprendeu a falar Aurora agora, né? Esse ano ela aprendeu. E assim, e elas são assim. A Aurora é a irmã do desafio, sabe? É aquela que te coloca pra sair da sua zona de conforto. E como isso é bom. Quanto que Sofia cresceu depois da Aurora. Aprendeu a falar não. A Aurora foi a primeira criança que deu pirulito pra Sofia. Ela colocava assim na mão, assim. Então, assim, gente, tenham um filho, sabe? Porque é muito, se possível. Porque, assim, tanto para nós quanto para eles, né, é um laboratório de experiências que é, assim, indecifrável, né, o que você aprende. Eu sempre falo, quando eu encontro um adulto mais carrancudo, que não consegue pedir perdão, que não consegue se desculpar, eu falo, olha, não querendo ser contra, mas grande chance de ter sido filho único, porque não tem nenhum lugar melhor para você aprender a brigar, a se desculpar, a perdoar genuinamente, a crescer, a se incentivar, do que quando você tem irmãos. Em um minuto você tá ali brigando, daqui a pouco já é melhor amigo, depois já tá ali. Isso te treina pra vida. Isso faz quando você cresce sem ser invejoso, porque você sabe que seu irmão tá ali recebendo algo e que isso é bom e que o mundo não é só pra você. Então, assim, escolham ter filhos e tenham pelo menos 2, porque eu acho que isso é importante. Nath, ter você aqui com a gente é um aprendizado muito grande, não só pra gente, mas todo mundo que tá nos assistindo. Você é um exemplo de fé. Eu chorei lindo, toda voada. Tava aqui me aguentando. Mas você é um exemplo, a sua família é um exemplo, a Sofia é um exemplo, suas filhas são. E eu acredito que muita gente deve estar lá também, em lágrimas, né, Pam? A gente tem que muito ter parte 2 disso tem aqui. Tem que ter. Porque eu Natália acredito que tem um monte de história. Muita história. A pessoa das histórias, né? No Instagram, inclusive, eu coloco, né? Um cromossomo a mais e um montão de histórias pra contar, que é literalmente contadora de histórias. Ai, eu quero ter você aqui de novo, né, Pam? Não é? E uma das coisas, a gente tava até falando no intervalo, que Natália faz muito bem, ela inclui toda a família dela. Sim. Então, ela não deixa de passear, ela não deixa de viajar, ela não deixa de sair porque a filha tem uma deficiência. Ela tá ali, ela tá vivendo com a filha, ela tá mostrando o mundo pra filha, mesmo que a filha não veja, ela tá ali. E eu tô chorando toda hora, mas é porque é tão bonito isso, sabe? Porque é como se você, com seus olhos, mostrasse o mundo pra ela. Sim. Porque ela não tem os dela. Mas ela consegue ver, entre através aspas, através de você. Então, Nath, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter iluminado o nosso podcast. A gente tá muito grata. E, por favor, volte outras vezes. Eu tenho certeza que todo mundo quer que você volte. Sim. Eu amei estar aqui com vocês, né? Pri falando, eu vou fechar com uma frase que eu gosto muito. Pam, falando com uma frase que eu gosto muito, que é do Pequeno Príncipe, né? Eu não vou falar o nome, que é muito complicado, mas ele fala: o essencial é invisível aos olhos, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa ver, que a gente precisa ter, para que aquilo seja uma experiência boa, e Sophie me mostra que não, né? Talvez ela nunca tenha experiência da gente eu tô aqui nesse podcast lindo vendo um cenário, um fundo assim lindo de árvores, e talvez ela nunca veja isso. Mas talvez, se a gente não prestar atenção com essa vida corrida e louca que a gente tem, a gente também não consiga perceber o que Sophie percebe quando ela tem uma florzinha na palma das mãos. Ela consegue, com os dedinhos dela, eu acho que é a coisa mais linda que uma pessoa cega faz. Eles têm um tato tão desenvolvido que ela pega assim, ó, e ela consegue saber exatamente a textura da flor. E assim, eu aprendi tanto sobre flores depois de Sophie, não sabia que tinha tantos tipos e tantas cores. E cegos fazem o que a gente chama de audiodescrição, né? A gente descreve com palavras aquilo que a gente tá vendo. E às vezes a gente vê tudo tão na correria, tão banal, que a gente não percebe o impacto, né? E quando eu vejo e descrevo um pôr do sol pra Sofia, não tem como eu não chorar. Eu sempre choro com Sofia. E por isso, porque às vezes a gente acha que a gente precisa de muito, quando o simples, né? Sim. O pequeno e simples vai fazer com que a gente tenha realmente uma completude ali do que é a vida, né? Então, talvez a gente realmente não consiga, a Sophie não consiga ver muitas coisas, mas eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas conseguem desfrutar e ser feliz da vida como Sophie é. E para mim é um privilégio ser mãe dela, porque depois dela
eu aprendi a ser o que é feliz de verdade, né? Eu só aprendi depois dela. Eu tinha muitas coisas e era muito feliz em muitos aspectos. Mas apenas depois dela eu alcancei a felicidade verdadeira, porque ela me ensinou que a gente é feliz independente das circunstâncias, né? Sophie sai de leito de hospital sorrindo, de cirurgias complexas, sorrindo, né? Sophie já teve parada respiratória e tantas coisas. E no segundo seguinte ela tá lá sorrindo, né? Toda pessoa que conhece a Sophie fala, nossa, como ela é afetuosa, como ela é feliz. Ela tá sempre sorrindo, né? Ela ama a vida, ela ama viver. E às vezes a gente tem tanto e a gente não ama, né? A vida, não ama viver. E depois dela eu aprendi a amar a vida, a minha vida, a vida dela. E eu falo que se tivesse todas as vidas possíveis expostas numa prateleira, ainda assim eu escolheria a minha. É a que me faz mais feliz. E é por causa dela. Lindo. Ai, Que lindo. Nath, Obrigada, Nath. Nath. Obrigada a vocês. E a gente fica aqui com isso, com essa emoção aí, né? Aproveita pra seguir também a Natália no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Nath? É Dia a Dia de Milagres. Pronto. E é isso aí, gente. Se inscreve no canal também. Compartilha esse episódio com uma mãe atípica. Isso vai fazer muita diferença pra essa mãe. E eu tenho certeza que esse episódio pode chegar como um abraço quentinho pra ela. Beijo! Ai, que massa. Ai, eu amei. Desculpa ter falado muito. Nossa, mas essa Eu história tava é muito maluca, gente.